doutora, meu filho não aprende, a escola me chamou porque ele tem dificuldade, ou específica em uma área, ou uma dificuldade mais global. Então, como que é feita essa avaliação? Então, esse paciente chega pra gente muitas vezes com um encaminhamento da escola até. Então, a escola solicita que os pais procurem um neurologista, ou procurem antes um psicopedagogo, um psicólogo, um fonoaudiólogo, mas que a escola detectou alguma alteração e que está prejudicando, essa criança não está conseguindo evoluir bem no seu desenvolvimento escolar. Então, o que a gente faz? Infelizmente, a gente não tem um exame. Nossa, veio com dificuldade escolar, então vai no laboratório, faz o exame, se deu positivo é positivo, se deu negativo é negativo, para esse ou para aquele diagnóstico. Não. É feito, o diagnóstico ele é clínico, então nós temos sempre que partir da história clínica do paciente. Então, é esse familiar, esse cuidador, essa mãe que vai contar pra gente qual a dificuldade específica. Essa criança, ela desde cedo, ela já foi muito agitada, ela foi muito desorganizada, ela é desatenta. Então, isso leva o nosso raciocínio para pensar que a criança possa apresentar o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Esse e outros critérios vão fazer a gente pensar nisso. Então, a criança que está lá com 6, com 7, 8 anos e ainda não foi alfabetizada. Então, dificilmente essa criança tem um déficit de atenção isolado, porque o déficit de atenção ele não impede a alfabetização, ele dificulta algumas vezes, mas ele não impede. Então, são dados da história clínica que a gente vai buscando para no fim a gente somar e tentar fazer um diagnóstico clínico. Outra queixa muito comum, ai doutora, ele vai bem em diversas áreas, mas na leitura especificamente ele tem alguma dificuldade, ele não consegue reconhecer, ele não consegue juntar sílabas. Então isso já faz a gente pensar num caminho mais condizente com a dislexia, que é a dificuldade específica da leitura e escrita. Essa criança ela tem uma dificuldade em reconhecer códigos. Então são dados, todos esses dados que vão somando. Ou não, doutora, a dificuldade dele não é só na escola, ele tem uma dificuldade global em todas as suas esferas, tanto de relacionamento quanto de atividades acadêmicas. Então a gente começa a buscar dados na história clínica que nos deem base para pensar se essa criança tem ou não algum déficit cognitivo. Então, partindo da história clínica, já fizemos nossa avaliação, nós temos nossa suspeita, então a gente vai para o exame neurológico. Via de regra, essas crianças elas têm um exame neurológico normal. Quando nós testamos todos aqueles reflexos, força, coordenação, tudo isso é normal nessa criança. E aí nós vamos para os diagnósticos diferenciais ou para os exames complementares que algumas vezes se fazem necessário. Então, muitas mães às vezes se decepcionam porque a gente não pede, não precisa fazer um eletroencefalograma. Então, muitas vezes não, porque o eletroencefalograma ele nos auxilia muito naquela criança que tem uma epilepsia, que tem uma crise convulsiva. Então, se a criança não tem histórico nenhum na família, nem dela mesma de crise convulsiva ou de epilepsia, muitas vezes o eletroencefalograma não se faz necessário. Vamos pedir se acharmos dados na história clínica que nos façam pensar em algo além de uma dificuldade de aprendizagem. Tomografia, ressonância, muitos pais vêm ansiosos querendo fazer exames. Então, nem sempre eles são necessários. A tomografia, a ressonância nos pacientes com dificuldade de aprendizagem, sem nenhum achado no exame neurológico, no exame físico neurológico, via de regra, eles também são normais. Tá? Fica a critério médico decidir se pede ou não. Há outras avaliações que são consideradas importantes nesse caso. Então, a avaliação audiológica, então eu preciso saber se meu filho ouve. Às vezes também ele não está aprendendo na escola porque ele está com algum déficit auditivo, com alguma dificuldade. Então, audiometria, impedanciometria, bera quando a criança é menor, são exames que nós consideramos importantes. Temos um exame chamado processamento auditivo central, que é um exame que avalia as vias auditivas, não as vias auditivas de fato. A gente sabe que a criança ouve, mas eu quero saber, depois que o som passou pelo ouvido, entrou, como é que o cérebro da criança está processando essa informação? Muitas vezes esse exame nos dá dados bem importantes e que essa criança, uma vez diagnosticada com alteração no processamento auditivo central, se treinada adequadamente, pode responder muito bem do ponto de vista de desenvolvimento acadêmico. Avaliação oftalmológica. Será que ele não está conseguindo enxergar a lousa? Será que ele não enxerga o que a professora está escrevendo? Será que ele está tendo alguma dificuldade com o caderno? Então,
A avaliação oftalmológica é bastante importante nesses casos. A avaliação neuropsicológica, né, que todo mundo fala e tem conhecido cada vez mais aí, é feita por um neuropsicólogo, não é o médico que faz, é um neuropsicólogo. E esse neuropsicólogo ele vai avaliar pontos específicos dessa correlação, cérebro, linguagem, interação social. Então, vários são os parâmetros que são avaliados, várias são as escalas aplicadas para esse paciente, seja no nosso caso aqui dificuldade de aprendizagem em criança, de dislexia, declínio cognitivo, alteração cognitiva. Todos esses diagnósticos, eles podem sim ser diagnosticados pela avaliação neuropsicológica. E aí, como é que a gente faz? O médico, na verdade, ele acaba sendo o maestro de uma grande orquestra. Então, ele se baseia na sua história clínica, no seu exame neurológico e nos exames e avaliações complementares. E aí nós temos avaliações fonoaudiológicas, avaliações psicológicas, psicopedagógicas, que vão nos auxiliar. Eu costumo dizer para os pais que é quando todo mundo fala a mesma língua ou se refere a um único diagnóstico, quer dizer, aí está todo mundo certo. Esse é um diagnóstico clínico que a gente considera bom, tá todo mundo, todos os profissionais que avaliam essa criança pensam da mesma forma. Então isso é muito importante, isso acaba fechando o diagnóstico dessa criança. E por que é muito importante a criança com dificuldade de aprendizagem ter seu diagnóstico feito com a maior acurácia possível? Porque é daí que nós vamos traçar o tratamento, as terapêuticas necessárias para que essa criança se desenvolva adequadamente. Por exemplo, transtorno déficit de atenção e hiperatividade, nós temos tratamento. Além da psicoterapia e de todas as terapias, nós temos tratamento medicamentoso. Declínio cognitivo, nós também não temos tratamento medicamentoso. Muitas vezes as mães falam, ai doutora, mas prescrever aqui, alguém deu um remedinho que vai melhorar a inteligência do meu filho, vai deixar ele mais alerta. Então assim, nós não temos essas poções mágicas, esses medicamentos mágicos e que vão numa criança que tem um retardo cognitivo, que tem uma alteração cognitiva, fazer com que ela de repente melhore dessa condição. Então isso não existe, não vão atrás disso, muito cuidado, mas nós temos terapias, nós temos como indicar a fonoaudióloga adequada, o terapeuta adequado, nós temos como fazer, como estimular essa criança. Então, não é porque ela tem um déficit cognitivo que ela não vai aprender, ela vai aprender, só que existe uma limitação para ela. E nós vamos ter que aprender, descobrir essa limitação e respeitar essa limitação. Mas dentro disso, dentro desse intervalo aí de pode ou não pode, ele tem que ser estimulado ao máximo, sempre. Então, vocês estão vendo que assim, são pontuais e a gente, muitas vezes o paciente vem com uma queixa única e daí nós temos que fazer vários diagnósticos diferenciais e pensar em qual aquele paciente se enquadra, para daí propor um tratamento.